Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é André, trabalho na engenharia industrial, na parte de melhoria contínua da Kaiper do Brasil, que é uma empresa alemã. Nossa melhoria foi em cima da linha do assento dianteiro. Essa melhoria foi até inscrita no concurso interno da Kaiper Prêmio o melhor projeto de melhoria do ano. E ela consiste em melhorar o output da linha do assento dianteiro. O histórico é que a linha era balanceada anteriormente para 34 km por hora, mas devido ao excesso de desperdícios, quando eu falo em desperdícios, todos os desperdícios que estão considerados na metodologia Lean, o atingido era apenas 29 km por hora. Com isso gerou-se a necessidade da melhoria. O objetivo era sair dos 29 e chegar aos 34, que a linha era balanceada, mas não alcançava devido ao excesso de desperdício na linha. Aqui, como podemos perceber nas fotos, a linha tinha um elevado estoque dentro da linha. Aqui no layout, pode subir um pouquinho. Aqui no layout tínhamos grande movimentação, muito material entre os postos, dificuldade de movimentação dos operadores. Os operadores faziam transbordo, por isso que estava gerando desperdício na linha. Distâncias entre os postos. Esse daqui é o balanceamento anterior, que tínhamos a capacidade amarrada a 2 operações. E com a melhoria nessas operações, conseguiríamos aumentar a capacidade da linha. Nós utilizamos o roxinho de processo com mudança de layout, nós mudamos o layout inteiro. Implementação de Kanban, que tivemos uma grande ajuda de dinâmicas, flow hacks, que eu posso chamar isso aqui de um pouco IOC logístico, que ele permite o abastecedor colocar apenas o material necessário para a produção. Então, não vai colocar mais, e aqui nós temos a gestão visual, que sabemos quando está acabando o material ou não. E aqui temos o layout depois também em relação à movimentação, que é bem mais fácil, a movimentação entre operadores e a passagem de produto para as outras operações. Aqui podemos perceber que desagrupamos algumas operações em relação àquelas 2 colunas que estavam maior e mantemos o gargalo no robô, que é uma máquina, então é o tempo de ciclo da máquina. E aqui o layout proposto, percebemos que facilitamos a movimentação das pessoas internamente, ganhamos muito espaço dentro da área, diminuímos a distância entre os postos. Aqui temos uma célula, One Piece Flow, que ele pega a peça no começo e distribui para a próxima operação. E esse é o fluxo, ficou bem mais simples e claro da linha. Aqui é as fotos do depois, e aqui a movimentação ficou bem facilitada. Os pontos de melhorias associados foi a otimização do layout, com redução de 17% da área. Também temos a redução de processo, que caiu de 29 horas para 26 horas para 1000 carros. Tivemos a implementação dessas flow hacks, ajudou bastante na redução de WIP. Tivemos a redução de 84% de material na linha, com a implementação dessas dinâmicas. Também tem um forte trabalho em cima da qualidade da linha, que é feito um mapeamento de posto a posto, levantando os potenciais de falha, e com isso implementando COCAIOX e reduzindo potenciais de falha nessa linha. Os efeitos foi que alcançamos os 34 km por hora, e mais que isso, conseguimos um output atual de 37 km por hora, totalizando a melhoria de 27%. Então, no começo da melhoria de 14%, que era apenas até os 34, mas com a melhoria, o total foi de 27% alcançado. E as próximas ações é expandir esse projeto para outras as linhas da fábrica. Essa é a melhoria que nós fizemos. Agradeço a atenção. Bem, então vamos para as questões. O número do gráfico, você passou? Você pode colocar o primeiro gráfico assim? Primeiro gráfico, por favor. As cores azuis das colunas, o azul e aquele mais vermelho. Esse daqui são operações agrupadas, são diferentes operações que a mesma pessoa está fazendo. Então aqui, como ele está fazendo 4 operações, eu posso tirar uma operação e agrupar onde tem ociosidade na linha. No caso, você tem depois do robô, a operação dele é acabada. Na verdade é acabamento, né? Porque o robô ele não tem acesso a fazer todos os cordões necessários. E
Aí essa cabine tem que fazer esses cordões que não são acessados pelo robô. Então aumentou esse tempo aí agora, foi de acabamento. Essas postos aqui são a situação, só que foram recronometrados todos os postos representando a situação atual, que são 37 minutos. Foi um trabalho de cronoanálise que foi feito em cima das operações. Mas esse tempo efetivamente aumentou? Esse tempo, sim. Porque o robô, ele não mantém sempre a mesma sobra. Então, operações, tem peças que saem um cordão menor, ele tem que completar algum erro do robô. Ele tem que fazer essa verificação. Em teoria, você teria que ter uma repetibilidade maior. Tem um processo automatizado. Sim, o robô, ele, como é dispositivo também, na parte da qualidade também foi feito esse trabalho de trocar componentes, fazer a parte de robustez do processo. Mas, com isso eu entendo que o CPK ali caiu, então. CPK. Devido a esse problema no robô, sim. Mas em contradição também, como é aplicado autocontrole nas linhas, a qualidade fica bem mais coberta em relação a problemas de não chegar no cliente. Estamos entendendo muito bem como que a saturação ficou muito mais uniforme sem mudar a quantidade de operários. Esse gráfico que você está mostrando o anterior, esse de antes. Sim, bem com bastante ociosidade na linha. Quando a gente desce, que equilibrou todo o processo, ele aumentou os tempos. Se o gráfico é o mesmo, que não dá para ler direitinho, mas parece que é o mesmo gráfico. Então, todo mundo ficou rebalanceado. Na verdade, essa daqui é a situação que foi passada para nós. Nós efetuamos um trabalho de microanálise e também colocamos tempos de abastecimento. E por isso que aumentou o tempo, o abastecimento do operador. Anteriormente ele tinha que fazer um transbordo ou alguma coisa, mas na verdade quem estava fazendo era um maior tempo da linha, então estava perdendo a produtividade. E agregamos operações que estavam com ociosidade. Então agregamos o abastecimento para ele fazer abastecimento em outro posto ou o próprio abastecimento do posto dele. Ele sai de algum lugar. Sim, da ociosidade da linha. Por isso que está mais equilibrado. Se eu somo todos os tempos aqui, eles são maiores que o somatório de todos os tempos. Mas a produção está amarrada ao tempo gargalo, que é o seu ritmo de produção. Então, qualquer operação que você trabalhar dentro daquele ritmo, você está alcançando seu ótimo ritmo. Mesmo se eu aumentar o tempo de outra operação, Por exemplo, desculpa, aquela operação em azul, aquela a primeira. essa. Tem azul claro. É aquela mesma operação que depois passou na terceira coluna embaixo. Aquele azul que está ali. Sim, ela foi passada para. Pode passar embaixo. Foi agrupada para outra operação. Seria aquela mesma azul que está aí. Aqui. Você pegou aquela operação. Ela foi agrupada em outro posto que tinha ociosidade em relação ao tempo output da linha.